Você percorreu todos os passos da avaliação do paciente com dor orofacial. História da queixa, história médica, história odontológica. Você fez o exame físico, você realizou exames complementares. E agora, como é que você reúne todas essas informações para poder chegar a um diagnóstico? E agora eu quero mostrar para vocês como que vocês podem chegar ao diagnóstico, nesse caso, o diagnóstico físico do eixo 1. Lembrando que o diagnóstico são dois tipos de diagnóstico. A gente faz o diagnóstico do eixo 1, que é o nome da doença, o problema que o paciente tem, e o eixo 2, que é a avaliação psicológica, como que está o status emocional e psicossocial desse paciente, para saber se esse paciente vai ser manejado só por mim ou se eu vou precisar encaminhar esse paciente. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é como que a gente chega nesse diagnóstico. Quero mostrar para você agora um passo a passo que vai facilitar esse processo diagnóstico. Esse passo a passo consiste em você prestar atenção à queixa do paciente, como é que é a queixa dele, como que é essa dor dele. Por isso que eu falei, a obtenção da história é a parte mais importante. A partir da queixa do paciente, você vai encaixar esse paciente em uma das 3 categorias de dor que eu vou mostrar para você agora. Nós podemos dividir a dor orofacial em 3 grandes grupos baseado em sinais e sintomas. Porque lembre-se, o paciente ele chega com uma série de sinais e sintomas. Então você vai ter que reunir toda essa informação e chegar no diagnóstico. Aqui eu estou mostrando para você uma classificação das categorias de dor orofacial baseada em sinais e sintomas. Essas categorias são importantes porque são as categorias que você vai identificar a partir do relato do paciente. Então, a primeira categoria, essa em vermelho, nós temos as dores neurovasculares. Em azul, as dores musculoesqueléticas e em amarelo, as dores neuropáticas. E cada categoria tem características que são próprias. Por isso que facilita a gente entender o que são essas categorias e como que elas se caracterizam. Em vermelho, nós temos as dores neurovasculares, que são caracterizadas por uma dor do tipo pulsátil, é uma dor que pulsa, é uma dor que lateja, é uma dor que acorda o paciente, é acompanhada de sinais e sintomas. Quem que tá dentro desse grupo aqui das dores neurovasculares? A enxaqueca, né, que é a migrânia, as cefaleias trigêmino-autonômicas. Um outro grupo são as dores musculoesqueléticas, que são dores do tipo peso, pressão, cansaço, vem acompanhado de uma sensibilidade muscular e de disfunção, ou seja, tem uma alteração ali do movimento. Nesse grupo, quem que entra? As disfunções temporomandibulares. Já na categoria das dores neuropáticas, as dores neuropáticas são caracterizadas por serem dores do tipo queimação, em ardência, do tipo choque elétrico, uma dor lancinante. Elas vêm acompanhadas de disfunção sensorial, ou seja, alteração de sensibilidade. Ou o paciente tem um aumento da sensibilidade, ele relata dor a estímulos que não são dolorosos, ele tem uma perda de sensibilidade, uma dormência, um formigamento, pode ter uma parestesia ali associado, e essa dor, ela segue um dermátodo, ou seja, então a dor, ela segue ali o trajeto do nervo. Vocês conseguem perceber essas características que são particulares, que são peculiares de cada classe? Então é baseado nessas características que a gente vai começar o processo diagnóstico. E aí, dentro de cada categoria, grande grupo, né, neurovascular, musculoesquelética e neuropática, eu vou ter os diagnósticos dentro desses grupos. Dentro do grupo da neurovascular, quem que eu tenho lá dentro de diagnóstico? Eu tenho a migrânia, que é enxaqueca, né? Eu tenho a dor orofacial neurovascular, parece uma dor de dente que pulsa, lateja, tá? Mas a origem dessa dor, ela vem a partir de estruturas nervosas e vasculares no crânio, é uma dor bem diferente. A cefaleia insalvas e a hemicrania contínua. Então, são tipos de dor de cabeça. Dentro do grupo das dores musculoesqueléticas, eu tenho as disfunções temporomandibulares e a cefaleia do tipo tensional. Dentro do grupo das dores neuropáticas, eu vou ter a neuralgia do trigêmeo, as neuropatias pós-traumáticas, pós-trauma, e a síndrome da ardência bucal. Então, vamos para um exemplo. Se eu pegar aqui a disfunção temporomandibular, a disfunção temporomandibular não é um diagnóstico em si, porque é um termo genérico. Tem 37 tipos de disfunção temporomandibular. Qual tipo de DTM meu paciente tem? Então, aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos de diagnóstico de disfunção temporomandibular. Um deles é a artralgia da ATM, aí do lado esquerdo da tela, e o outro é a dor miofacial da musculatura mastigatória. É a DTM articular e outro é uma DTM muscular.
Então o paciente ele chega para você com um quadro sugestivo de disfunção temporomandibular. Como que você vai saber se é uma DTM articular ou muscular? Vai depender dos critérios diagnósticos de cada um desses tipos de DTM. Então, para ser uma DTM articular, do tipo uma artralgia da ATM, ou artralgia significa dor da articulação temporomandibular, o paciente ele tem essas características, que são os critérios diagnósticos. Uma dor localizada na ATM, é uma dor que ela é modificada pela função mandibular, é uma dor que piora ou melhora ao abrir a boca, ao mastigar, apertar os dentes, é uma dor familiar à palpação, quando eu faço o exame físico, eu reproduzo a queixa do paciente, e esse quadro também vem acompanhado com disfunção mandibular, às vezes o que? Limitação de abertura de boca, desvio, travamento, o paciente não consegue abrir a boca, pode ter também barulhos na articulação, clique, crepitação, né, e outros tipos de barulho. Já se o paciente ele vem com um quadro de dor, uma dor difusa, espalhada aqui na face, na região de cabeça, sobre a musculatura mastigatória, é uma dor que também é modificada pela função, piora ou melhora com o uso da mandíbula, e é uma dor familiar à palpação. Então, quando eu palpo aqui o músculo no exame físico, eu reproduzo a queixa do paciente e também vem acompanhado de disfunção mandibular, região dos movimentos mandibulares, desvios, ao abrir e fechar a boca. Então, são características para eu chegar num diagnóstico de uma DTM do tipo muscular. Bom, na prática, como que isso acontece? Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente finalizar. Então, imagina que chega aí para você no seu consultório uma paciente que ela tem uma queixa de uma dor facial bilateral nessa região, ela coloca a mão, ó, dói aqui, é uma dor incansável, peso. Você faz as perguntas e nas perguntas você nota que essa dor, ela piora quando ela vai mastigar, quando ela abre muita boca, ela piora quando ela tá estressada, e isso leva o quê? Já leva você a pensar, né, no tipo de dor, essas características. E aí, no exame físico, quando você está fazendo o exame de palpação da musculatura mastigatória, você consegue reproduzir a queixa de dor da paciente ao palpar a musculatura mastigatória. Então, o que a gente faz? A gente olha primeiro essas características gerais, né, uma dor mais espalhada, uma dor em cansaço, uma dor em peso. O que parece? Em qual dos 3 grupos você encaixaria essa paciente? Ela se parece com uma dor neuropática? Não. Ela se parece com uma dor neurovascular? Não. Ela se parece com uma dor musculoesquelética? Sim. Aí dentro da dor musculoesquelética nós temos as disfunções temporomandibulares e a cefaleia do tipo tensional. Pelas características, é uma dor que altera quando a paciente vai usar a mandíbula, nos leva a pensar em uma disfunção temporomandibular. E no exame físico, para a musculatura e reproduzir a queixa do paciente, a gente chega a esse diagnóstico e de fato essa paciente tem uma disfunção temporomandibular. Então, o resumo da aula de hoje é que, para a gente chegar nesse diagnóstico do eixo diagnóstico físico, a gente precisa ter essa visão geral das categorias de dor, porque dentro dessas 3 categorias de dor neurovascular, musculoesquelética e a dor neuropática, está ali dentro praticamente todos os tipos de dor orofacial para chegar no diagnóstico. A gente começa com essa visão geral e vai afunilando. Então, primeiro é você ver quais são as características da dor, identificar a categoria de dor do paciente, depois classificou o paciente numa categoria de dor neurovascular, musculoesquelética ou neuropática, agora você vai para dentro daquela categoria e vai ver qual condição dolorosa encaixa ali, da match, o diagnóstico do paciente. Bom, aqui nós encerramos a nossa série de diagnóstico em dor orofacial. Espero que tenha clareado para você o processo diagnóstico. De fato, o diagnóstico da dor orofacial complexa, crônica, é desafiador, mas ele pode ser feito com assertividade se você seguir um passo a passo. Existe essa avaliação completa que deve ser feita do paciente e depois você organizar essas informações para poder chegar num diagnóstico. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo e já comenta também quais são os temas que você gostaria de ver nas próximas aulas. Até a próxima!